Olá, meus amores do quinto ano. Sou a tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula e revisão mensal. Vamos fazer a correção da nossa revisão mensal. Sei que vocês estão inteirados do conteúdo, estudando bastante para encher a tia de orgulho, assim como foi na quarta avaliação. Tenho certeza que vocês vão arrasar na nossa quinta prova, certo? Antes de falar, da gente começar, quero pedir a vocês, meus amores, ao responder a prova, antes de começar a responder, preencha o cabeçário, por favor. Coloque seu nome completo, coloque a sua sala, tá bom? Se é quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C ou quinto ano TA, tá bom? Porque assim fica mais fácil da gente identificar, certo? Combinado? Ah, e caprichem na letra, tá bom? Nas questões que tiverem cálculos, deixa os cálculos aí do ladinho da prova, do ladinho da questão, que é para a tia Rosângela analisar direitinho. Mas eu confio muito no potencial de vocês, sei que vão dar um show, tá bom? Conversamos? Então vamos acompanhar a nossa agenda de hoje. Fizemos a apresentação, vamos fazer a retomada do conteúdo sobre frações e porcentagens, que a gente viu muita coisa de fração, não é isso? E também de porcentagem. E lembrando que tanto frações quanto porcentagem trata também das operações fundamentais que a gente já estudou, né? De adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Nas operações com frações e principalmente no estudo das porcentagens. Vamos fazer também a correção das páginas 88 a 91. A gente fecha o conteúdo do mês justamente aí na página 91 e depois a gente vai fazer a correção da revisão. Combinado? Então, a gente vai começar relembrando aí porcentagem, certo? Que foi a atividade que a tia passou na aula anterior, certo? Peguem o livro de vocês, livro 3, abram na página 88, fiquem aí bem atentos para a gente fazer a correção. Combinado, então? Tia, e o que é porcentagem? Porcentagem vem de quê? Porcentagem ela está ligada a desconto ou acréscimo de um determinado valor, de uma determinada quantidade. Lembrando, meus amores, que para se calcular a porcentagem, você vai utilizar duas operações. A operação de divisão e a de multiplicação, certo? Multiplica e divide ou vice-versa. Contanto que as duas operações são fundamentais para o cálculo de potências, certo? Então, vamos lá. Na primeira situação problema, aí da página 88, diz o seguinte: Bruno trabalha em uma fábrica de chocolates. A figura ao lado representa a forma na qual Bruno despejou o chocolate derretido para resfriá-lo. Que fração da forma foi preenchida por chocolates? Vejam só. Lembrando também que a porcentagem se refere a 100%, aí no caso, ele utilizou somente 40 partes, ou seja, de 100 ele utilizou 40 partes, ou seja, 40%, que pode ser escrito em forma de fração ou em forma de porcentagem, ok? Aí, na segunda pergunta, diz o seguinte: agora responda, que porcentagem da forma não ficou preenchida de chocolate? Se são 100 partes, 40 foram preenchidas, sobraram 60. Mas você pode utilizar a subtração com frações. Então, vamos fazer também 100 menos 40, 60% da forma. Foi a parte que não foi utilizada. Ok? Aí no pontinho seguinte, que fala na quantidade em reais, a Adriana ganhou um prêmio de R$300 por ter sido a melhor vendedora do mês na loja em que trabalha. Ela decidiu dar 10% do prêmio a seu filho Gabriel. A Adriana vai dar 10% de 300. Então, para a gente descobrir, o que é que vamos fazer? Multiplicar e depois dividir. Ah, um detalhe. Sempre nós vamos dividir por 100, tá bom? Então, aqui multiplicando. 10 vezes 300 dividido por 100, que é igual a R$30. E aí está mostrando aí com o dinheiro aí, ó. De cada 100 foi retirado R$10. Então, 10 de cada 100 se refere a
10 mais 10 mais 10, R$30. Agora responda, se a Adriana desse 20% do prêmio para Gabriel, quantos reais ele ganharia? Bem, nós só podemos multiplicar, né? 2 vezes 30, que é 60, ou também calcular 20% de 300, que também vai dar 60, certo? 20% de 300, que vai ser igual 20 vezes 300, dividido por 100. 20 vezes 300, 6.000, dividido por 100, R$60. Ou você também poderia só multiplicar 2 vezes 30, né? Também daria certo. Seguindo, então, vamos para a página 89. Reescreva as frases a seguir usando porcentagem. Aí nós temos na letra A, 5 em cada 100 cães. Então, eu tenho o quê? 100% dos cães. Na letra B, 18% das crianças. E na letra C, 25% das flores do jardim. Certo? Questão de número 2. Na questão de número 2, gente, nós temos 5 em 100, que se refere a 5% das correspondências. Aí você pegou a fração e a representou em forma de porcentagem. Porcentagem está muito ligado às frações, ok? Questão de número 3. Leia o que o vendedor Ricardo disse e depois responda as questões. Se você pagar esta TV à vista, terá 25% de desconto sobre o preço anunciado. Então, nós vamos calcular o que, meus amores? 25% de 400, multiplicando e depois dividindo por 100. Então, temos aqui 25 vezes 400, dividido por 100, que é igual a R$100. Letra A, R$100. Letra B, calcule o preço da TV. Bem, se a TV custava 400, teve um desconto de R$100, o preço dela agora é R$300. Certo? A letra C é pessoal, mas você pode criar aí, você pode pensar em outra forma de resolver, utilizando outras habilidades matemáticas, tá bom? Mas eu ainda prefiro calcular, que é mais certo. Seguindo, então, página 90. Calcule o valor do desconto. Ei, gente, se é desconto, nós vamos ter que fazer, além de calcular a porcentagem, a gente ainda vai ter que fazer uma subtração. Isso mesmo, vamos subtrair o valor do desconto. Vejam só. Calcule o valor do desconto em cada situação e represente-o pintando a barra, depois responda as questões. Vejam só, a impressora custa R$200, mas à vista tem 50% de desconto. 50%, a gente poderia calcular 50 vezes 200 dividido por 100. Ou também a gente sabe que 50% é a mesma coisa que um número dividido por 2. Então, diz o seguinte, Bruna comprou a impressora à vista. De quantos reais foi o desconto? R$100. Aí temos aqui, qual foi o valor pago pela impressora? Se ela custava R$200, teve um desconto de R$100, ela custou R$100. Agora vamos aí para a máquina de lavar. A máquina de lavar teve um desconto, custava R$800, teve um desconto de 25%. 25% é a mesma coisa que 100 dividido por 4, que dá 4 partes de 25, como a gente viu lá na aula anterior, quando a tia explicou. Não é isso? Então, podemos também fazer direto, multiplicando. 25 vezes 800 dividido por 100, que é igual a R$200. R$200, meus amores, foi o desconto. Quanto ela pagou pela máquina de lavar? Então, agora nós vamos subtrair. 800 menos 200, R$600. É muito importante que você leia a situação para saber se você vai precisar só do desconto ou também subtrair do valor da compra, ok? Na letra C, a blusa custa R$60, hoje com 10% de desconto. Então, vamos multiplicar 10 vezes 60, dividido por 100. Então, qual é o desconto? R$6. Mas a pergunta é o seguinte, de quantos reais foi o desconto? R$6. Quanto ela pagou pela blusa? Agora nós vamos subtrair. Vamos pegar o valor total menos o desconto. Então, vai ficar 60 menos 6, R$54. Esse foi
o valor pago pela blusa com o desconto. Adoro um desconto, né, gente? É sempre muito bom. Vamos lá, seguindo, meus amores, página 91. Vejam só. Murilo recebe mesada de seus pais. Da quantia recebida, ele gasta 60% na cantina da escola, 15% com a assinatura de um jogo online e 15% com despesas diversas. E o restante, R$10, ele guarda em um cofrinho. Agora vamos lá. Quantos reais Murilo usa na cantina da escola? Gente, se são 100%, 60% ele retira. Então, ele utiliza R$60. Qual é a porcentagem da mesada que Murilo guarda no cofrinho? Somente 10%, né? Que é 10% de 100, 10%. Que quantia Murilo recebe de seus pais mensalmente? R$100, o que se refere a 100% do valor. Seguindo, então, está aí 10%, R$100. Agora vamos para a questão 6. Em um teste com 20 questões, Eduarda respondeu corretamente 15/20 do total. Que porcentagem representa essa fração? Então, gente, representa 75%. 75% é a metade de 100 mais a metade da metade. Então, aqui é como se eu tivesse 50 mais 25 e ali os outros 25. Ok? Então, aqui eu tenho 50% e mais os 25, que formam 75%. Questão de número 7. Na questão 7, você vai dividir. Dalva quer calcular 25% de 1.120 com sua calculadora. Calcular a porcentagem utilizando a calculadora é muito fácil. Muito fácil. Basta multiplicar, depois dividir por 100. Então, desenhe as teclas que você apertaria para saber o resultado desse cálculo. Então, ficaria assim, 1.120 dividido por 4, ou 1.120 dividido por 2 e depois dividido por 2 novamente. Letra B. Qual é o resultado dessa divisão? 280. Certo? Fechamos, então, até a página 91, a correção. Os nossos conteúdos para avaliação desse mês vão até a página 91, tá bom, meus amores? Agora, eu quero que vocês fechem o livro e peguem a revisão mensal de vocês. Vamos lá? Todo mundo com a revisão em mãos, para compreender direitinho tudo que a gente vai abordar aqui. Combinado? Lembrando, gente, que o conteúdo mais explorado na prova vai ser fração e porcentagem. E os dois envolvem as 4 operações. Então, meus amores, é fundamental que também vocês estudem a tabuada. Combinado? Então, vamos lá, estão a postos? Podemos? Então, trouxe aí, sou apaixonada por música, então eu trouxe a matemática na música. Olha que interessante, mas quem não sabe tocar nada acha isso aqui tudo uma incógnita, né? Então vamos lá. A matemática da música. No violino ao lado, podemos observar a relação entre os intervalos musicais e as frações. A posição 1 corresponde a um comprimento de corda que dá o dó grave, 1/8 abaixo do médio. A posição 2, a 3/4 do comprimento, dá o Fá, acima do Dó grave. A posição 3, a 2/3 do comprimento, dá o Sol. A posição 4, a 1/2 do comprimento, dá o Dó médio. Assim, é possível obter notas Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, aumentando o comprimento de uma corda segundo frações simples. Eita, tia, isso aí está tudo grego, né? Tá mesmo, eu também não entendo nada de música, mas enfim, de frações a gente entende. O que a tia quer que vocês façam aqui? Retire desse pequeno texto, represente as frações apresentadas no texto e escreva por extenso. Como se lê? Como se lê uma fração? Bem, o numerador se lê normalmente o nome do número e o denominador ele recebe nomes especiais, né? O 2 a gente lê meio, aí temos terços, quartos, quintos, sextos, sétimo, oitavo e nono. Chega no 10, nós temos o 10º. Do 11 ao 99, nós vamos escrever o nome do número e acrescentar a palavrinha avós. Não é avô e nem avó, meu amor, é avós.
Ok? Combinado, então? Que frações aparecem aqui nessa música? Aliás, nesse texto. Temos 3/4, temos 2/3 e temos 1/2. Você irá tirar e representar aí embaixo, que vai ficar assim. 3/4, 2/3 e 1/2. Ok? Certo, então vamos agora para a questão de número 2. Vamos falar de frações equivalentes. Tia, quando uma fração é equivalente? Pronto, para a gente transformar uma fração normal em equivalente, o que a gente deve fazer? Vamos trabalhar novamente com a multiplicação ou a divisão. Lembrando, meus amores, que você já sabe identificar quem é o numerador e quem é o denominador de uma fração, não é isso? Então, para a gente transformar uma fração em outra equivalente, nós vamos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar o numerador por 2, o denominador também deve ser multiplicado por 2. Combinado? Então, vamos lá. Nessa questão, nós vamos responder, vamos colocar V ou F, de acordo com o conceito de frações equivalentes. Temos aí, então, o inteiro, está aí na revisão de vocês, o inteiro está dividido em 2 partes, cada parte representa 1/2, dividido em 4 partes, cada parte representa 1/4, e dividido em 8 partes, que cada parte representa 1/8. Então, vamos lá. Para formar um inteiro, são necessários 8/8? Verdadeiro. Sim, eu preciso de 8/8, porque aí eu tenho um inteiro. E tem 2. 1/2 é equivalente a 4/8? Sim, se eu multiplicar por 4, eu vou ter a fração 4/8. Ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o segundo também é verdadeiro. Terceiro item. 1/8 é o dobro de 1/4? Não. O dobro de 1 é 2. Certo que o dobro de 4 é 8. Mas essa aí está errada, porque o dobro de 1 é 2. Quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração? Correto. 5/8 excedem a 1/8 a metade do inteiro? Falsa, não excedem a metade. A metade seria 4, não é isso? Em 4/8 estão contidos 4/8 estão contidos em 2/4? Sim, 2/4 também estão contidos em 4/8. 2/4 equivalem a 6/8? Será, gente? Vamos multiplicar? Se multiplicarmos por 2, não dá. Por 3? É falsa, porque 2 vezes 3 é 6, mais 4 vezes 2, 8. Então, eu estou multiplicando por 3 e por 2. E lembre-se, para eu transformar em equivalente, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Em 2/2 há mais de 3/4? Sim, né, gente? Porque 2/2 nós temos um inteiro. 3/4 nós temos uma fração. Então, a nossa atividade da segunda questão vai ficar assim. Seguindo, então, terceira questão. Com base nos estudos realizados sobre frações, represente as figuras abaixo usando algarismo. Amores, vocês lembram o conceito de fração? Fração é uma parte da figura, mas a figura deve ser dividida em partes iguais, certo? Então, aqui, a primeira figura está correto, 3/8, 3 partes pintadas, e o inteiro foi dividido em 8 partes. Na letra B, 5/8, novamente. 5 partes pintadas, mas a figura inteira foi dividida em 8 partes iguais. Na letra C, 3/5. A figura inteira está dividida em 5 partes e foram pintadas 3. E a letra D? Observe que a letra D, nós temos frações, mas ela não está dividida igualmente, não é isso? E em uma figura, as partes têm que ser divididas igualmente. Então, na letra D, não é fração, pois as partes não são iguais. Pode ser uma fração se não tivesse divisões que não fossem partes iguais. Observe que nós temos ali algumas partes menores, certo? Seguindo, então, para fração de uma quantidade. O que é uma fração de uma quantidade? Como eu faço para calcular uma fração de uma quantidade? Bem, fração de uma quantidade, nós vamos trabalhar novamente com 2 operações, meus amores. Certo? Vamos trabalhar
com divisão e com multiplicação. Por isso que é fundamental o estudo da tabuada. Vejam só. Mamãe tinha 24 ovos, deu 2/6 para minha tia. Quantos ovos minha tia recebeu? Ela tinha 24 ovos e tirou 2/6 para a tia. Então, nós vamos calcular o quê? 2/6 de 24, fazendo direto. Ficaria 24 dividido por 6, que dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 ovos. Quando você vai calcular a fração de uma quantidade, é importante que primeiro você faça a divisão, para depois multiplicar. Combinado? Então, vamos calcular aí, na letra A. 2/4 de 40. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 2, 20. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 5, 10. Letra C. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 1, 5. E letra D. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui eu fiz direto. Mas você pode fazer dessa forma aqui na prova, não tem problema, tá bom? O resultado vai ser o mesmo. Que aqui eu poderia ter feito direto assim, ó. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 2, 8. Da mesma forma que eu fiz aqui. Seguindo, então, vamos para a quinta questão. Cláudia, Aline e Vinícius costumam ganhar mesada de seus pais e guardar uma pequena parte na poupança mensalmente. Aline guardou R$18. Cláudio guardou 1/2 mais R$7. Cláudio guardou a metade de 18 mais R$7. E Vinícius guardou 2/3 da quantia de Aline. Então, quanto Vinícius guardou na poupança? Eu quero saber só quanto Vinícius guardou. Então, vamos calcular. 2/3 de 18, que vai ser igual. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, Vinícius guardou R$12 na poupança, que está aí na letra C de coração. Seguindo, então, lembrando, essa questão também trabalha fração de uma quantidade. Não se esqueçam, meus amores, sempre que forem calcular, primeiro façam a divisão, depois a multiplicação. Bem, fração de uma quantidade e porcentagem não tem como, você vai ter que usar essas duas operações. Combinado? Seguindo, então, questão de número 6. Certo? Que diz assim: frações equivalentes são frações que representam uma mesma parte de um todo. Sendo assim, analise a imagem abaixo, depois marque corretamente. Que, para se calcular uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui, essa fração representa o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, representa 2/6, certo? 2/6. Então, aqui, se ela representa 2/6, eu quero que vocês criem uma fração equivalente a essa, que pode ser 1/3, certo? Que eu fiz, no caso, anotem aí, eu fiz dividindo, eu representei a fração dessa figura, 2/6, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Ou também, se você não quiser dividir, você pode multiplicar. 2 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12. Tá bom? Essa questão não apareceu aí na revisão de vocês, mas não tem problema. Certo? Vamos seguindo, então, para a questão de número 7. Temos aí um infográfico e ele mostra mostra porcentagem, mostra a perda de água por vazamento na distribuição, que equivale a 37%, e mostra também na Dinamarca, em 2013, 6%. O que diz a questão? O percentual de desperdício por vazamento na distribuição de água pode ser representado por que fração? Meus amores, lembra que quando a gente tem uma porcentagem para transformar em fração, nós devemos tirar o símbolo de porcentagem e colocar o 100 embaixo, não é isso? Então, a letra que mostra a fração é a letra C. 37/100, em forma de fração. Seguindo, então,
O desperdício de água no Brasil por outras causas, além dos vazamentos, corresponde a qual percentual? Por outras causas, além do vazamento. Agora nós vamos subtrair, ó, 100% menos 37, que vai dar 63%. Então, na letra B aí, 63%. Você vai subtrair 100 menos 37, 63%. Questão de número 8. Com base nos estudos realizados sobre frações, faça a relação entre as frações e suas representações. Nós vamos escrever aqui, vamos relacionar, não é isso? Então, aqui eu tenho 1/2, porque foi uma figura dividida em duas partes e apenas uma parte pintada. Temos aqui 4/8, não é isso? Porque eu tenho 4 partes pintadas, mas o inteiro foi dividido em 8 partes. Aqui eu tenho 2/4 e ali eu tenho 2/2. Então, letra C, aí nós temos 2/4, que está na letra C, 1/2, que está na letra A, temos letra D, que temos 2/2, e por último temos a letra B, 4/8. No caso, poderia ser também 2/4. No caso, foi feita uma transformação da fração equivalente, viu? Eu peguei o 4/8, dividi por 2 e ficou 2/4. Transformação de fração em fração equivalente, tá bom? Seguindo, então, questão de número 9. Luiz comprou um pacote com 8 balas. De manhã, ele comeu 2/8. À tarde, mais 3/8 dessas balas. A fração que representa a quantidade de balas que Luiz comeu é, amores, operações com frações. Lembrando que na adição de frações com denominadores iguais, o que devemos fazer? Repete o denominador e soma os numeradores. Então, aí eu vou somar. 2/8 mais 3/8 igual a 5/8 de balas. Ok? Repete o denominador e soma somente os numeradores. Certo? Aí, que fração representa a quantidade de balas que restaram? Vejam só, ele comeu 5/8. Agora, eu vou ter que subtrair. O total de balas representa o quê? 8/8, que é o total inteiro. Então, agora vamos subtrair. 8/8 menos 5/8 igual a 3/8 de bala. Então, ele comeu 3/8 de balas, certo? Que está aí na letra D de dado. Seguindo, então, questão de número 10. Aí nós vamos transformar a fração em número misto. Tio, o que é o número misto? Número misto é o conjunto formado por um inteiro e uma fração. Temos um inteiro e temos uma fração, juntamos, formamos o número misto. Observe, aqui eu tenho uma figura dividida em 3 partes e as 3 estão pintadas. Ela representa o inteiro. Aqui a outra fração, também dividida em 3 partes, mas foram pintadas apenas 2. Então, aqui eu tenho o inteiro e a fração. 1 inteiro e 2 terços, certo? Aqui eu tenho 2 figuras que estão pintadas no total. Essas 2 frações, essas 2 figuras, desculpa, representam o inteiro. E a fração, qual é? 3/5, né? Porque ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um número misto, é um inteiro mais uma fração. Então, vai ficar assim. 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro, a figura que está pintada toda. 2 terços, 2 partes de um total de 3. 2 inteiros, 2 figuras pintadas completas e mais a fração 3/5, 3 partes de 5. Seguindo, então, última questão, questão de número 11. Lembra que lá no início falamos de múltiplos, divisores e também de números primos? Múltiplos é quando a gente multiplica, gente. Não é nada mais, nada menos que a tabuada, certo? Todos os resultados da multiplicação de um número por outro são múltiplos daquele número, certo? E divisores
são os números que eu posso dividir outro. E os números primos? São aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, diz o seguinte, dos números representados no quadro, quais são? Letra A, múltiplos de 2 e múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 2, meus amores? Todos os números pares que tiver nesse quadro são múltiplos de 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, o 8, o 10 e o 12. Quem são os múltiplos de 5? 5, 10 e 15. Ok? Agora, nós vamos para os divisores. Se o número é dividido, eu posso dividir o 8 por 1, dividir por 2, dividir por 4 e dividir pelo próprio 8. Então, quem são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Ah, só um detalhe. Os múltiplos de um número é uma sequência infinita, mas os divisores de um número não. Ok? O menor divisor de um número é o 1 e o maior divisor de um número é o próprio número. Certo? E temos aí na letra C os números primos. Quais dos números que estão aqui no quadro são primos? Bem, informações importantes. O único número primo par é o número 2. Tia, os outros todos são ímpares? Sim, mas nem todo número ímpar é primo. Ok? Isso não significa dizer que todo número ímpar é primo. Lembrem-se, para ser primo, pode ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, aqui nesse quadro, eu tenho o número 2, que é primo, o 3, o 5, o 11, o 17 e o 23. Bem, falamos aqui, fizemos uma revisão geral. Eu tenho certeza que vocês conseguiram responder tudo, compreender direitinho. Agora, meus amores, é só praticar. Tá bom? Estudem a tabuada e pratiquem as atividades, principalmente a parte de porcentagem. Combinado? Então, foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.